muito legal. Quem entender inglês, quem não entender inglês, é mais do que na hora de vocês aprenderem, porque, bom, serve para a vida. Porque senão vocês vão ter que sempre acreditar no que os outros falarem para você, entendeu? Então aprender a Professor, ler. Oi. sobre fazer um curso de inglês, você indica o Centro de Línguas de Sobral? Eu não conheço. Não consigo indicar porque eu não conheço. E qual a indicação que você indica para curso de inglês? Eu aconselho particularmente você começar se tirando da zona de conforto e se forçando a ler inglês. Porque vai te enriquecer bastante o vocabulário. E aí você pode ficar ouvindo músicas em inglês, mas ouvir música em inglês não é você dar play e ficar fazendo outra coisa, é você realmente tentar entender cada coisa que a pessoa está falando. Daí, uma vez que você faz isso por conta própria, um curso de inglês qualquer vai te ser útil. Por quê? Porque o curso de inglês vai se tornar algo para tu tirar dúvidas. Dúvidas de pronúncia, dúvidas de gramática, dúvida, entendeu? Mas o restante, que é o mais foda, você já vai estar treinando. Mangá é Eu One Piece. baixei, Acabou, One eu Piece é muito baixei, bom. eu baixei piratão aí, né? Porque a universidade não tem dinheiro, aí eu baixei o curso de inglês pirata do Mário Vergara. Não Não sei se é. conheço, não conheço. Eu aprendi inglês dessa forma que eu te falei, e depois foi dando a cara a tapa, me forçando a falar inglês. Porque existe uma coisa muito importante que você percebe muito quando você começa a falar inglês, é que nós brasileiros, eu não sei de onde a gente tirou isso, a gente tem a mania de só querer falar inglês quando souber inglês. E, cara, você não aprende a caminhar do dia para a noite para começar a caminhar. Você leva uns tombos e vai se aperfeiçoando. Então, se você não se forçar a entrar em grupos de comunicação e se forçar a se comunicar em inglês, você não vai aprender nunca. Os primeiras viagens que eu fiz que precisei de inglês, eu achava que meu inglês era muito ruim, mas tinha pessoa que era tão ruim quanto eu na viagem. Então, assim, eles falavam sem medo e nunca assim. Só se o cara for muito cretino. Mas nunca ninguém vai lhe criticar. Se você se faz entendível, o objetivo da comunicação é esse. Entendeu? Você não fala português, tipo, super ultra mega formal. Claro, é bom você não falar também coisas absurdas, mas, bom, é uma comunicação coloquial, então. Professor, Oi. e se errar a pronúncia e falar alguma coisa que não se deve falar fora do Brasil? Geralmente, existe o que não se deve falar por cultura. Por exemplo, na Alemanha não se aceita que eles são muito estritos com a história do não. Eles são muito decididos. Se eles falam que é não e acabou, entendeu? Eles param para tomar a decisão. Eles não são pessoas impulsivas, geralmente. Então, para eles é um pouco que ultrajante quando você insiste, ele diz não e você insiste. Entendeu? Eles não são flexíveis. Eles olham para sua cara e falam, pô, eu já falei não. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, bom, vai acontecer, cara. Não tem o que fazer. Você tem que ser maleável. Você tem que entender que é parte da cultura deles. Não adianta você chegar em um outro país, como aconteceu recentemente, sair tirando brincadeira imoral e dizer para as pessoas que eles que têm pensamentos, eles que são frescos e que não aceitam brincadeiras. Entendeu? É meio que, pô, você tá indo lá. Aí é paciência, você tem que se adaptar e ser flexível a se deparar com isso. Não tem, bom, não tem um bizu assim, não. Vai acontecer situações chatas sempre. Professor, mas aprender inglês e alemão simultaneamente poderia meio que facilitar, já que são línguas que têm alguns termos semelhantes, tipo Guten Morgen e Good Morning, Eu tipo particularmente português e não espanhol. sugi- eu particularmente não sugiro aprender duas línguas simultaneamente. Aprenda uma, depois aprenda outra. Até porque para aprender uma língua sozinha já é uma dedicação da porra. Entendeu?
Eu vou fazer uma frase bem assim, mas não entenda que eu estou sendo grosso, mas é tipo assim: se você tem tempo para estudar duas línguas, é porque provavelmente você não está estudando nenhuma que preste. Porque uma só já toma tempo bastante, entendeu? Não me entenda mal, não estou querendo ser grosso, não. Eu entendi. Tá, vamos começar a aula de hoje. Bom, alguém conseguiu fazer esse desafio que eu deixei na aula passada? Alguém conseguiu completar? Usar a álgebra linear para resolver esse problema? Bom, eu vou explicar de novo esse problema em foco do que a gente viu na aula passada. A grande sacada desse problema, a grande sacada desse problema é o seguinte: você tem 5 centrais, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cada central está interligada entre si, então você tem conexões aqui entre todas elas. E você quer testar as conexões. Só que você paga por cada realização de teste. O que quer dizer cada realização de teste? O teste funciona assim. Eu vou escolher, sei lá, vou dar números, tá? Um, dois, três, quatro. Eu vou escolher conjuntos de centrais. Por exemplo, eu vou escolher o primeiro conjunto A1 como sendo o vértice 1, que isso se chama vértice. E eu vou escolher o conjunto B2, B1 como sendo o restante. Então, como é que funciona o teste? Eu vou fornecer esse jovem rapaz ao computador e o computador vai verificar todas as conexões entre esse grupo e esse grupo de cidades. No caso, ele faz o quê? Aqui é o cara 1, ele vai testar essa conexão, deixa eu botar outra cor. Ele irá testar essa conexão, essa conexão, essa conexão e essa conexão. Bom, para um próximo teste, eu posso seguir meio que a mesma estratégia, pegar o conjunto 2 e o 3, 4, 5. Daí ele vai testar essa conexão e essa conexão. Repara que eu não joguei o 1 para cá de novo, porque essa conexão já foi testada. E por razões econômicas, eu não gostaria de estar testando conexões mais de uma vez. Tá? Então a minha solução tem que ser tal que eu nunca teste a mesma conexão mais de uma vez. Então eu vou lá para a terceira. Na terceira eu vou seguir o mesmo princípio, certo? Eu vou testar a 4 e a 5 em relação a 3. Ele vai testar essa conexão e essa conexão. E por fim, ele vai testar a conexão entre a 4 e a 5, que é essa daqui. Então, com 4 testes, eu consigo testar todas as conexões exatamente uma vez. A minha pergunta é: isso aqui é uma solução muito óbvia. Vocês concordam? Para o problema, é só pegar um verso e testa para todo mundo. Pega o próximo verso e testa para o restante. É uma solução muito óbvia. Será que não existe uma solução muito inteligente no qual eu poderia fazer esses testes com 3 apenas? Ou 2? Eu sei que não vai dar, é óbvio. Mas 3 ou 2? Será que se eu der isso para algum amiguinho, o amiguinho vai para o bar encher a cara, quando voltar, ele vai voltar com essa solução? Fora B? Então, a gente vai usar a álgebra linear de uma forma um pouquinho diferente para mostrar que a gente não consegue fazer isso. Tá bom? Para isso, eu vou definir um cara, certo? Diferente, uma variável auxiliar para a gente. Eu vou definir uma variável que é o seguinte: i, certo? É igual a 1 para todo i variando, para todo 1 variando de i até 5. Eu quero esse cara somente dessa forma. Depois eu vou folgar um pouco e vou tirar isso aqui do igual a 1. Mas primeiro eu vou explicar o raciocínio. Bom, quantas conexões existem aqui no total? Existem, para quem sabe combinatórias, 5 escolhe 2, que é igual a 10 conexões. Pode sair contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Tocaram a campanha aqui bem na hora. Bom, então, eu vou fazer o quê?
Essa variável, cada variável dessa, representa um vértice. O I1 representa o 1. O I2 representa o 2. O I3 representa o 3. Então, as conexões vão ser dadas da seguinte forma. Isso aqui é 1 menor ou igual que I, menor do que J, menor ou igual que 5. De I1, I vezes IJ. Se você reparar, isso daqui é exatamente igual a 10, que é exatamente os números de conexões. Esse produto aqui, ele representa exatamente a quantidade de conexões. Certo? Todo mundo entendeu? Eu só fiz reescrever isso de forma diferente. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Todo mundo tá bem até agora? Ou pelo menos quem tá tentando acompanhar? Sim, tá de boa. Show! Então, agora é o seguinte. O que é que a gente está querendo fazer, certo? Tá? O que é que a gente está querendo fazer? Queremos mostrar... Certo? Mostrar. Eu vou supor por absurdo que existe, tá? Por absurdo, vou botar aqui, por absurdo. Que existem, certo? Eu vou dizer T, mas vou já explicar o que significa isso. A1, B1, AT, BT, certo? Onde esse nosso T é alguma coisa que eu não sei o tamanho, mas ele tem que ser no máximo 3, certo? Tá aqui. Bom, somatório de 1 menor ou igual que I, menor do que J, menor ou igual que 5, de I vezes IJ, possa ser reescrito como sendo o somatório de K variando de 1 até T, vezes o somatório de I pertencente a AI, a AK, certo? E I vezes o somatório de J pertencente a BK e J. Tá? Repara que parece estranho, mas o que eu fiz aqui foi exatamente isso daqui que está aqui em cima. Eu peguei o conjunto dos arcos, certo? Do conjunto das arestas, que são representadas como esse produto, e eu dividi eles em conjuntos que estão aqui, ou seja, no máximo T conjuntos, por isso que eu pedi que ele fosse menor ou igual que 3, porque se fosse com 4, a gente já sabe que dá certo. Eu quero mostrar que não dá certo com 3. Então, eu supus para absurdo. E eu reescrevi esse conjunto de arcos como sendo isso daqui. Certo? Vocês concordam com essa igualdade? Se esses caras... Eu estou supondo que esses caras existem. Se esses caras existirem, então eu achei um exemplo menor. Certo? Se existir essa família de caras para T igual a 3, então eu encontrei 3 conjuntos, pares de conjuntos, que satisfazem o que a gente está procurando. Que é o quê? Uma forma de testar todas as conexões exatamente uma vez. Certo? Eu transformei esse problema em equações. Bom, até agora, a gente quer mostrar que esse cara aqui existe. Tá certo? Mas isso aqui é muito fácil. Todo mundo está acompanhando até agora e todo mundo consegue ver que isso aqui é muito fácil. Não é verdade? Então vamos complicar a nossa vida. Como é que é complicar a nossa vida? Lembra que eu defini I igual a 1? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa definição aqui. Eu vou assumir que I é qualquer coisa pertencente aos reais. Certo? O que eu vou mostrar é que não vai existir variáveis I1 até I1 até I5 que satisfaçam isso daqui. Não vai existir nenhuma atribuição para essas variáveis. Não tem solução que isso aqui dá certo.
Entenderam? Bacana? Podemos ir para frente? Lembra que a gente vai usar a álgebra linear. Bom, se vocês não me pararem, eu vou continuar, então. Beleza. Então é o seguinte. Eu quero mostrar, suponho que isso aqui é verdade, nossas variáveis estão dentro dos reais. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou considerar o seguinte sistema linear. Olha só. A primeira coisa que eu vou considerar é, eu gostaria muito de achar valores, tal que I1 mais I2 mais I5 fosse igual a zero. Lembra que agora eu estou admitindo que eles são números reais. Então esse cara aqui existe. Tá? Eu posso, em particular, tomar todo mundo igual a zero. Bom, e eu vou considerar mais caras aqui. Quais são os caras que eu vou considerar? Eu vou considerar para todo K, para todo K pertencente a esse conjunto de 1 a T, perdão, de 1 a T, eu vou considerar somatório de J pertencente a BT, BK, e J igual a zero. Certo? Esse aqui é o nosso sistema linear. Eu quero uma solução dele. Será que ele tem solução? Vamos analisar. Vamos lembrar agora das definições que vocês manjam. Isso aqui é a equação Q. Homogênea. Esse sistema linear, ele é o quê? Homogêneo. Quantas variáveis eles têm? 5. Quantas equações ele tem? Bom, ele tem essa equação, mas T equações daqui. Ora, mas T é no máximo 3. Ele tem 5 variáveis e T mais uma, que é pelo menos 4 equações. Certo? Então, olha só, ele tem mais variáveis do que equações e ele é um sistema homogêneo. Como ele é um sistema homogêneo, então existe uma solução aqui, certo? Isso aqui implica que existe uma solução não trivial. Que a gente utilizou. Certo? Então, existe uma solução desse sistema, ou seja, existe atribuição para esses i's que não são todos zeros, mas que esses caras dão zero. Tá bom? Bom, e aonde é que eu vou usar isso? Aí agora vem o truque que veio do chapéu. Aí você fala, professor, não foi até agora não. Foi também, mas olha só. O truque vai ser agora, ó. Somatório de i variando de 1 a 5 de i ao quadrado. Isso aqui é quanto? Isso aqui é somatório de i variando de 1 a 5 de i ao quadrado mais 2 vezes o somatório de 1 menor ou igual que i, menor do que j, menor ou igual que 5 de i1, ii e j. Certo? É só você elevar isso aqui ao quadrado. Mas, ora, a gente sabe que esse cara aqui, por suposição, eu posso escrever ele assim, tá? Mas isso aqui é igual ao somatório de i variando de 1 até 5 de i ao quadrado mais 2 vezes o somatório de k variando de 1 até t do somatório de i pertencente a AK e I vezes o somatório de J pertencente a BK vezes IJ. Certo? Bom, só que agora olha o seguinte. Eu tomei uma solução desse sistema aqui. Não foi? Ora,
Olha primeiro para esse termo, tá? Essa primeira equação do sistema implica que esse cara aqui, ele é zero. Essa segunda equação do sistema aqui implica que esse somatório aqui, ele é zero. Ou seja, esse somatório inteiro aqui, ele é zero. Quem é que sobra? Sobra esse termo aqui. E esse termo aqui, ele fala o que pra gente? Esse termo aqui, ele fala que o somatório de i variando de 1 até 5 de i ao quadrado é igual a zero. Por quê? Porque esse cara do outro lado é zero e esse cara que está aqui é zero. Então é o seguinte, eu tenho uma soma de fatores, porque qualquer número ao quadrado é positivo. Eu tenho uma soma de fatores positivos, não negativos, no qual a soma é zero. Isso acontece se somente se i1 foi igual a i2, que foi igual a i5, que foi igual a zero. Que isso gera o nosso absurdo. Por quê? Porque eu supus que a nossa solução era não trivial. Ou seja, pelo menos um desses caras tinha que ser zero. E o que é que aconteceu para gerar esse absurdo? O fato de eu ter mais equações do que variáveis. Ou seja, o fato de existir essa família de conjuntos, esse conjunto de pares. Então, o nosso absurdo é não pode existir esses caras. Logo, eu sei que esses caras teriam que ser pelo menos 4. E aí a gente volta, para cá, que não dá para fazer melhor do que isso. Quantos entenderam? Acho que a pergunta mais correta vai ter que ser essa. Alguém conseguiu acompanhar? Bacana, né? Como eu falei para vocês na aula passada, álgebra linear, não álgebra linear, mas qualquer matéria que vocês possam aprender na vida de vocês, ela pode ser útil dependendo do quanto vocês realmente aprendam a matéria. A gente mostrou a aplicação em fluxo, a gente mostrou a aplicação a gente falou de equações químicas também, a gente viu alguns exemplos na aula passada, agora não está vindo todos na cabeça. Mas aquelas equações saltavam aos olhos. Eu acabei de mostrar uma aplicação que não salta aos olhos, mas que só funciona por causa de álgebra linear. Entendeu? Você aprendeu a técnica, você aprendeu a fazer isso, dá bom. Entendeu? E, obviamente, existem. De novo, assistam o vídeo e vocês vão ver que lá eles fazem essa transição de áreas, assim, como se estivesse trocando de roupa. É um bagulho, assim, doente. Mas é muito bom. Eu gosto muito desse exemplo. Bom, cara, quem tiver interesse, eu posso até indicar onde vocês encontram a demonstração desse resultado. O livro Starse Yunkina. Acho que é esse nome. Streaming Combinatorics. Eu acho que é esse. Me dá um segundo. Eu acho muito sensacional que os caras, muito dos livros, os caras estão compartilhando assim PDF mesmo, assim. Você vai na internet, você acha o PDF do livro no próprio site do cara, entendeu? Deixa eu ver. Bom, eu não sei. Eu vou mandar só o link do coisa. Mas se vocês procurarem com calma na internet, vocês acham o PDF desse livro, tá? Esse aqui é o link do livro, tá bom? Ele é um livro de combinatória. Ele é muito bacana porque ele não precisa de pré-requisitos. Quase tudo que você precisa do livro, ele vai te explicar no livro.
Claro, os exercícios eles dão uma puxada meio absurda, mas é um ótimo livro de cabeceira para quem quiser ficar praticando ou quem tem interesse em descobrir um pouco mais sobre o mundo. Bom, beleza? Então, vamos dar continuidade. Esse livro aí que eu mandei para vocês, ele tem a prova desse exemplo que eu fiz. É lá na seção de álgebra linear, no final. Ele vai ter um capítulo revisando a álgebra linear. Ele vai fazer todo o curso de álgebra linear e além. Acho que um capítulo, ou menos. E aí depois ele começa as aplicações. Aí ele tem essa aplicação que é exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês, a prova lá dele, tá? Muito elegante. E, obviamente, o resultado lá, ele não pensa em 5 centrais, ele não pensa numa historinha tão bonitinha, ele simplesmente usa a noção de grafos e fala: é possível você separar os conjuntos de vértices de tal forma que aquilo que a gente estava querendo aconteça? Ou seja, não tenham duas arestas? Aí ele tem a prova. Tá bom? Quem quiser tentar ler depois e tirar dúvida comigo, disposição. Então vamos dar continuidade. Bom, vamos fazer um outro exercício. O outro exercício é o seguinte: eu quero que a gente encontre critérios para a inversão de uma matriz 3x3. A gente já fez isso para a matriz 2x2. Vamos fazer para a matriz 3x3? Para a matriz 3x3 não é tão diferente do que a gente fez da 2x2. Bom, primeiro, como eu estou interessado apenas em mostrar que a matriz é invertível nesse momento, eu não estou interessado em mostrar qual é a inversa dela, tá? Como a gente fez lá no caso da 2x2. FGHI. Tá? Então eu vou fazer o processo de eliminação de Gauss-Jordan, só que eu só vou fazer, eu vou fazer só o processo de eliminação de Gauss. A eliminação gaussiana. Ou seja, eu vou descer para obter uma matriz na sua forma escalonada, e aí eu não vou fazer o processo de volta para fazer a identidade, tá bom? Então, o primeiro critério de inversão que a gente vai fazer é o seguinte. Bom, a gente já viu que eu não posso ter nenhuma dessas colunas nulas. Ao mesmo tempo, eu também não posso ter nenhuma linha nula. Bom, como eu não posso ter nenhuma coluna nula, eu vou olhar para essa primeira coluna e eu vou supor, sem perda de generalidade, que A é diferente de zero. Professor, mas o A pode ser zero. Beleza, troca a segunda linha com a primeira. Professor, mas o D é igual a zero. Então troca a terceira linha com a primeira. Professor, mas o G é igual a zero. Não pode ser os três. Um deles é diferente de zero, eu vou supor que é o A. Bom, divide todo mundo por A. Então dá 1, B sobre A, C sobre A. Agora a gente vai fazer o processo que é de zerar esses termos que estão aqui abaixo, né? Então multiplica essa linha por D e subtrai o da de baixo. Isso dá 0. Isso aqui dá E vezes A menos BD sobre A. Queria tentar fazer encaixar nesse quadrado, mas eu vou ter que ampliar. Bom, e aqui vai dar F vezes A menos CD sobre A. Ó, ficou bem pequenininho. Agora eu faço o mesmo processo para a terceira linha, que é multiplicar essa por G e subtraio na de baixo. Isso dá 0. Isso daqui dá H vezes A menos BG sobre A. E esse aqui dá I vezes A menos CG sobre A. Se eu não errei, é esse cara que vai dar. Bom, vamos continuar a nossa análise. Eu vou fechar dessa vez, não. Eu preciso, para continuar o nosso processo de inversão, tá? Em particular, que um desses dois caras aqui sejam diferentes de zero. Porque se esses dois caras forem iguais a zero, a gente não vai conseguir continuar o processo de inversão. Tá? Exercício para vocês relembrarem o porquê disso. Bom, vou supor novamente, sem perda de generalidade, que esse termo aqui é o cara que é diferente de zero.
Se fosse o de baixo, era só eu trocar esse por esse e minha vida estava resolvida. Certo? Então vamos lá. Eu vou pegar toda essa primeira linha. Primeiro eu vou supor aqui E vezes A menos BD é diferente de zero. Tá? Repara que eu não preciso dividir por A. Eu vou repetir a primeira linha porque a gente não vai mais mexer com ela, mas eu vou repetir aqui por completude. Certo? E embaixo eu vou dividir todo mundo por essa A menos BD sobre A. Então isso aqui dá 1. E isso daqui vai dar FA menos CD dividido por A. Esse meu CD ficou feio para burro. CD. Piorou, mas dá para entender. Beleza? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar essa linha por esse valor e subtrair da de baixo. Então, isso aqui dá 0, 0. E isso aqui dá x. A gente vai já ver quem é esse x. Bom, a matriz ela só vai ser invertível se um deles for diferente de 0, um desses dois for diferente de 0 e x foi diferente de 0. Porque se x for igual a 0, eu cheguei na primeira linha nula. Isso dá certo? Não, essa matriz não vai ser invertível. Bom, mas dizer que o x é diferente de 0 só é verdade se o IA menos CG sobre A. Bom, agora eu vou subtrair o de cima. Menos. Ah, perdão. Vocês nem vão me corrigir, né? Isso aqui é A menos BD. Menos, agora aquele termo, FA menos CD, dividido por EA menos BD, vezes HA menos BG sobre A. Certo? Isso daqui só é verdade somente se esse cara daqui for diferente de 0. Bom, mas eu sei que o A é diferente de 0 por suposição. Tá aqui. Eu sei que o EA menos BD é diferente de 0 por suposição. Tá aqui. Então, para simplificar a minha vida, eu vou multiplicar todo mundo aqui por produto deles dois. Tá? Então, isso dali é diferente de 0. Se somente se E vezes A menos BD e A menos CG menos FA menos CD vezes HA menos BG for diferente de 0. Tá bom? Isso é verdade se somente se isso daqui é verdade. Tá? O que eu fiz foi multipliquei os dois lados por A, o A se cancelou, e depois por A vezes BD. Por isso que apareceu dessa forma. Tá? Então vamos agora observar o seguinte. Olha só. Vamos realizar esse produto. O produto vai ficar... Eu vou botar agora em ordem alfabética, tá? Não estava até agora, mas eu vou botar. Isso aqui fica A ao quadrado, certo? Deixa eu botar mais para a esquerda. Aqui. Fica A ao quadrado é I menos AC é G mais menos ABDI mais BCDG. Menos, agora eu vou fazer esse lado de cá. A ao quadrado, FH, menos ABFG, menos ACDH, mais BCDG. Beleza? Eu quero que isso seja diferente de 0. Todo mundo acompanhou até aqui nessa conta? Estou procurando só o critério que é esse x ser diferente de 0. Show. Então, olha só. Esse cara vai morrer com esse, não vai? Ó,
mais aqui, menos, mais. Com isso, eu ganhei um A em cada termo restante. Então, eu posso simplesmente também ignorar esse A que está sobrando. Tá? Sobrou quem agora? A é I menos. Eu vou botar o positivo de um lado e o negativo do outro, tá? Então, A é I mais BFG mais CDH menos CEG menos BDI menos CDH. Eu preciso que esse cara seja diferente de zero. Mas agora, se eu voltar aqui em cima um pouquinho, olha só. Aqui, dá para ver a matriz. Para quem sabe a determinante de cabeça, olha só. A vezes E vezes I, B vezes F vezes G, C vezes H vezes D, menos C vezes E vezes G, menos B vezes D vezes I, menos A. Eu confundi meu próprio A com alguma coisa? Bom, AHF, esse cara aqui, algum cara aqui tá faltando. Cadê? Tem um AHF aqui que era para ser negativo. Não coloquei, verdade. CDG. Tem o AHF, que a HF está aqui. Ó, tem esse negativo, ACEG, menos BDI. Ah, tá. Esse cara aqui é menos AFH, que é o cara que... tá. Esse cara aqui é o cara que sobrou. Então, esse cara aqui, para quem conhece já lá do ensino médio, esse cara aqui é exatamente o determinante da matriz. Então, o que é que eu preciso garantir para que a matriz seja invertível? Eu preciso garantir que um desses caras seja diferente de zero, que um desses caras seja diferente de zero e que esse cara seja diferente de zero. Aí vem o bizu. Qual o bizu? Só saber que esse cara é diferente de zero já implica tudo aquilo ali que a gente queria lá atrás, aquelas suposições. A gente vai ver isso depois. Nesse momento, vamos continuar uma brincadeirazinha aqui. Vamos reescrever esse cara aqui. Como? Bom, eu vou desenhar a matriz aqui de novo, para não ficar subindo e descendo. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bom, eu não posso colocar o A em evidência. Bom, eu podia colocar o A em evidência porque ele só aparece aqui e aqui, mas isso não vai me ajudar tanto. Mas vamos fazer algo mais interessante. Vamos usar a primeira linha e colocar os elementos da primeira linha em evidência, porque eles nunca aparecem em um fator só. Repara, aqui tem A, mas não tem B nem C. Aqui tem B, mas não tem A nem C. Aqui tem C, mas não tem A nem B. Então, eu vou pegar esses primeiros termos aqui e vou colocar eles em evidência. Então, A, que vai ser o primeiro, é igual a EI menos FH. Bom, o B é igual a FG menos DI. O C, ele é igual a DH menos EG. Certo? Eu coloquei só os elementos da primeira linha em evidência. Vamos olhar quem é esse cara aqui? É I menos FH? É I, FH. Opa, olha aqui, esse pedacinho aqui da matriz, que é uma matriz 2 por 2, esse cara é o determinante dessa matriz. Vamos olhar então o FGDI, ó. F, G, D, I. Opa, olha só, D vezes I menos F vezes G. Opa, esse cara daqui é menos o determinante dessa outra matriz. Que eu poderia até fazer isso daqui, ó. Só para dizer agora que é exatamente o determinante. E agora o que sobrou? Sobrou o D, o H, o E e o G. Olha só, esse cara aqui é exatamente o determinante dessa matriz. Então,
Calcular o determinante da matriz 3 por 3 pode ser feito dessa forma. E aí, vocês já sabem disso, claro. Eu poderia fazer a mesma coisa em relação à coluna, qualquer linha, qualquer coluna, e daria tudo certo. Certo? Você consegue escrever ele em função de determinantes. E, de fato, esses pedacinhos das matrizes que a gente pegou, a gente chama de submatriz menor. Certo? Ele é exatamente esse pedacinho, esse subpedacinho de matrizes que a gente tem aqui. Certo? A gente diz, então, para dar uma notação bonita, cadê o comentário? Aqui. A gente diz que uma submatriz T e J da nossa matriz quadrada A é a submatriz quadrada, olha só, depois que você elimina a iésima linha e jésima coluna. Por exemplo, se a nossa matriz é aquela nossa matriz bonitinha, D, E, F, G, H. Essa é a nossa matriz aqui, nossa matriz lá bonitinha. Quem é a T22? A T22 é a matriz A, C, G, I. Eu eliminei a segunda coluna e a segunda linha. Entenderam que é a matriz menor? É exatamente aqueles pedacinhos de matrizes que a gente estava considerando, tá? Então, nós definimos o determinante nada mais como uma função recursiva, onde, se a nossa matriz ela tem exatamente tamanho 1, então o determinante é o próprio elemento. O determinante da matriz A, que seja dessa forma, é exatamente A. E o determinante de uma matriz de ordem maior, de matriz quadrada de ordem maior, é exatamente aquele processo bonitinho. Eu pego a primeira linha, certo? E faço a recursão de calcular os determinantes das submatrizes menores, certo? Obviamente ponderado pelos termos, e mais ou menos um aqui. Bom, vocês conhecem essa parte. Ufa! Bom, beleza? Alguma novidade? Qual é a vantagem disso daqui? Para a matriz 3 por 3, você tem uma fórmula. Todo mundo aqui vai fazer, calcular o determinante de matriz 3 por 3, vai fazer, todo mundo aqui, ou vai fazer assim, isso aqui é isso, que reta cagada, é isso, isso vezes isso, mais isso, vezes isso, mais isso, vezes esse lado de cá, e depois voltando. Ou então vai ter alguns de vocês que vão fazer assim. Acho que é assim que vocês fazem. A, B, D, E, G, H. É assim. Aí você faz assim. É esse aqui, esse e esse aqui. Né? Tem uns que fazem assim também. Aí você coloca as duas linhas para o lado de lá e o negativo é para o outro lado. Bom, mas isso só funciona para matriz 3 por 3. Então você sabe uma fórmula decorada para 2 mais 2, uma para 3 mais 3, para 3, 3. Aí você vai aprender vai se esforçar a desenvolver uma por 4, 4, uma por 5, 5, uma por 6, 6, 10, 10, 1000, 1000. E no final basta você saber só essa daqui. Tá? Bom, vamos fixar. Todo mundo entendeu até agora? Nenhuma novidade, né? Determinantes, eles são assim. Tanto que a aula de hoje é bem suave, assim. É uma ótima aula para estudar depois no feriado. Bom, então vamos continuar. Beleza. Então vamos continuar. Então fixa uma matriz quadrada qualquer, tá? Primeiro, não importa qual linha você pega no determinante. Repare que na definição, primeira linha, certo? Na definição, ela é dada na primeira linha, ó. Eu estou variando só a coluna. Mas não importa qual linha você está pegando. Tudo é equivalente. E da mesma forma, e agora é a parte interessante, você pode usar a coluna.
ao invés da linha. Certo? Eu vou deixar para vocês como exercício provar essas afirmações. A prova dela não é difícil. Se você fizer para o caso 3, você vai ver que salta aos olhos. A gente acabou de fazer praticamente. Faça um caso 4x4 e o 5x5 e vejam isso acontecer. Depois que funcionar por 4x4 e por 5x5, tentem fazer para o caso geral. Uma matriz de tamanho n por n. Tá? Uma coisa que vocês podem fazer, por exemplo, ao invés de estar se preocupando com duas variáveis, tá vendo? Ó? Eu tenho uma variável i1 e uma variável i2. Ao invés de se preocupar com essas duas variáveis, vocês podem mostrar, por exemplo, que, na verdade, se eu tomar i1 igual a 1, e qualquer outro i2 vai dar certo. Por quê? Porque se eu tenho que variar na primeira linha é igual a variar em qualquer outra coluna, então a variação nas colunas também é igual. Porque basta tu comparar. Eu vou melhorar a forma que eu estou falando. Se eu mostro que isso daqui para 1 é igual a esse aqui para qualquer outro cara, então acabou a prova desse cara aqui. Mas, professor, mas isso aqui está dizendo que funciona para qualquer 2. Bom, mas se tu prova que isso funciona, se esse cara aqui for 1, tu vai ter o quê? Tu vai provar que C é igual a A, certo? E tu vai ter que tu queria mostrar que D, acho que tá ficando mais complicado. Bom, vamos lá. Se você mostrar que variar em qualquer outra linha é igual a tu variar na primeira linha, tu provou essa primeira afirmação. Por quê? Porque como variar em qualquer outra linha é igual a variar no 1, certo? Então todas essas variações têm que ser iguais. Eu não consigo pensar uma forma mais simples de explicar isso. Vocês conseguiram entender por que basta provar para 1? O grande ponto é assim, tu tem um monte de índices aqui, certo? Tu tem um monte de índices aqui. Tu quer mostrar que qualquer dois que tu pegar, eles são iguais. Aí eu falei o seguinte, pega um cara fixo. Mostra que esse cara aqui é igual a esse e que esse cara aqui é igual a esse. Então, se tu mostrou que esse cara é igual a esse e esse cara é igual a esse, então esses dois caras têm que ser iguais. Melhorou, tá? E o que eu tô falando mostra então que para qualquer cara daqui, qualquer linha que tu escolher, a variação é igual a tu variar na primeira linha. Certo? Se tu conseguir fazer isso, então tu mostrou essa situação para todo mundo. Porque se qualquer cara aqui é igual a tu variar na primeira linha, então pega dois. Esse é igual a variar na primeira linha. Esse é igual a variar na primeira linha. Então os dois são equivalentes também. Ufa, consegui. Às vezes. Entendeu por que eu falei que é uma coisa meio que salta aos olhos, assim, mas eu mesmo arrependo para explicar. Beleza? Show? Vamos dar continuidade? Vamos fazer um exemplo? Ou não? Tá? Então, uma das vantagens. Nesse caso aí, tanto faz linha ou coluna. Tanto faz linha ou coluna. A segunda parte aqui, ele está falando para você que você pode variar coluna ao invés de linhas. E aí, tanto faz também. Tá? O charmoso do determinante é exatamente isso. Você é tão livre para escolher linha e coluna quanto você queira. Tá? Bom, obviamente, o determinante não é alterado pela transposição, certo? E isso daí, esse teorema é mais uma afirmação. Vocês podem checar isso daí. Certo? Bom,
Para seguir a anotação do livro, bebam água. Muito importante. Estou tomando aqui, esquecendo de falar. Bebam café também, mas meu café acabou. Ou não, quem tiver gastrite, azia ou alergia. Ou crise do estômago irritado. Melhor, não beba, não. Bom, minha esposa passou aqui rindo da minha cara. Aí passou voltando agora. Bom, caralho, velho, tu é novo que sua peste já tem cálculo renal? Tá ruim, viu? Eu posso nem falar que eu tenho 30, tenho uma hérnia do disco e 2 artroses, um em cada joelho. Façam atividade física e não fiquem obesos. Faz mal. Bom, vamos lá. Então, para seguir a anotação do livro, a gente não fugir tanto, ele determina o menor de uma matriz como sendo só o determinante da nossa matriz menor, certo? Então, a gente tem nossa submatriz menor. Quando eu falar menor, eu estou falando só do determinante, certo? E a gente define o cofator como sendo exatamente aquele termozinho lá do nosso processo do determinante. Repara que isso daqui é exatamente o det de TIJ, certo? Se eu trocar isso daqui por isso daqui, vocês entendem claramente por que é que eu estou chamando isso de cofator. Tá? Para a definição do determinante, o que é que está faltando? Bom, os valores da matriz. Tá? Então a gente chama de expansão em cofatores como sendo simplesmente um somatório no qual você encapsula os elementos dentro dos cofatores. E isso vai ser importante porque isso vai vir a facilitar algumas demonstrações que a gente vai fazer mais na frente. Tá bom? Então, você você define a expansão em cofatores ao longo da linha I, se você está calculando o determinante usando a linha I. E ao longo da coluna J, se você está calculando o determinante ao longo da coluna J. Tá bom? Bacana? Bom, agora sim vamos fazer alguns exemplos. O resto da aula a gente vai aprender algumas propriedades do determinante, calculando determinantes. Tá bom? Primeiro, vamos calcular o determinante dessa matriz da forma correta. Não, na verdade não existe forma correta. Se vocês acham aquela outra técnica uma técnica mais simples, é bom vocês realmente não perderem aquele negócio. Mas vocês estão fazendo esse curso para expandir o horizonte de vocês. Então, você chega por exemplo, todo mundo sabe fritar um ovo. Aí você chega, faz um curso de culinária. No curso de culinária, o cara te ensina uma técnica para fritar o ovo e você se recusa a aprender a técnica, então por que é que você está fazendo o curso de culinária? Para ganhar o diploma, né, professor? Porque mandaram. Alguém decidiu que era bom para minha vida aprender isso. Quando eu descobri quem é, aí ter chumbinho no café. Bom, então vamos calcular o determinante dessa matriz. Eu posso escolher qualquer linha ou qualquer coluna. Bom, nesse caso eu vou escolher, sei lá, essa linha, essa coluna aqui. Que eu desenho torto como que tivesse com algo Parkinson. Tá? Então eu vou começar. O determinante, eu vou chamar essa matriz de A. O determinante da matriz A é igual a menos 1 elevado. Bom, eu estou na linha 1, coluna 2. Então isso aqui é 1 mais 2, certo? Que é 3. Não vou ficar escrevendo 1 mais 2. Isso aqui dá 3. Vezes o elemento que está lá, vezes o determinante da matriz 3, 1, 5, 2. Mais menos 1. Agora, eu estou 3, 1, 5, 7. Agora eu estou na linha 2, coluna 2. Então, 2 mais 2 é 4. Vezes o determinante, vezes a posição da matriz, que é 2, vezes o determinante da matriz, submatriz menor, que é a 3, menos 4, 5 e 2, mais menos 1, elevado a...
Estou na coluna 2, linha 3. 5 vezes 3 vezes o determinante da matriz 3, 3, menos 4 e 2. Tá bom? Bom, eu poderia chamar recursivamente, mas para nossa aplicação acho que é suficiente eu descer até aqui. Isso daqui dá menos 1. Então, menos 1 vezes 1, menos 1, vezes o determinante dessa matriz, que é 6 menos 5, dá 1. Então, isso aqui dá menos 1. Mais menos 1 a quarta é 1. É 1 aonde? 3 menos 4, muito obrigado, é 1 mesmo. Tá, obrigado. Então, aí você faz aquela piada de todo professor faz. Eu coloquei só para ver se vocês estavam prestando atenção. Então, isso aqui dá 1. 1 vezes 2 vezes o determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz é 6 menos 20, dá menos 14, certo? Vezes 2, menos 28. Então, isso aqui dá menos 28. Mais, isso daqui dá menos 1, vezes 3, vezes o determinante dessa matriz, que é 3 menos menos 12. Errei, não foi? Vocês nem para falar. Isso aqui dá 3 vezes 2, 6, menos 20, que é menos menos 20, que dá 20. Dá 26. Isso aqui não é isso, não. Isso aqui dá o determinante da 26 vezes 2, 52. Agora sim. E isso daqui dá menos 1 vezes 3, certo? Vezes 3 menos menos 12. Então dá 3 mais 12. Dá 15. 15 vezes 3, 45. Menos 45. Ufa! Isso tudo aqui dá 6. Tá? Viu? Muito mais fácil. Bom, esse é o caso 3x3. A gente pode fazer os casos maiores, mas esse não é o meu foco. Vamos fazer outro exemplo? Vamos fazer esse daqui? Bom, eu estou livre para escolher qualquer linha e qualquer coluna dessa matriz para calcular o determinante. Aqui eu quero apontar uma coisa muito importante para vocês. Nota a diferença na notação da matriz. Um a gente usa colchetes, o outro a gente usa esse negócio que eu não sei, não me lembro o nome agora. Pauzinho. A gente usa esses pauzinhos. Brackets, eu acho. Não, brackets é colchete. A gente usa esse troço. Quando ele está assim, entre barras, barras, aí quer dizer que eu estou me referindo não à matriz, e sim ao determinante dela. Tá? Então, isso aqui é uma outra notação para determinante, tá bom? Então, o que faz eu pensar agora que talvez não precisasse eu falar isso tudo. Uma vez que eu estou dizendo que isso aqui já é o determinante, né? Então, calcule o determinante desse cara aqui. Bom, eu posso escolher qualquer linha, certo? Eu posso escolher qualquer linha e qualquer coluna para calcular o nosso determinante. Aí, olha só que bacana. Eu vou escolher essa coluna? Não. Eu vou escolher a primeira linha mesmo. Por quê? Porque, olha só, a primeira linha fala que o determinante dessa matriz é menos 1 elevado ao quadrado vezes 3 vezes o determinante, eu vou até usar a notação já que a gente está usando, vezes 2, 1, 3, 0. Mais 0, mais 0. Por que mais 0, mais 0? Porque como eu estou expandindo na primeira linha, ó, 0 vezes qualquer coisa, estou cagando para quem é o determinante da matriz menor resultante. 0 vezes qualquer coisa, estou cagando para o determinante. Nem sei se eu posso estar falando o termo cagando, tá gravando, né? Bom, estou fazendo necessidades fisiológicas para o termo que é determinante da matriz resultante.
certo? Bom, por que eu escolhi a primeira linha? Eu defendo que a primeira linha era melhor, porque calcular o determinante dessa matriz aqui é muito fácil. É -3. Se eu tivesse escolhido esse cara aqui, talvez não fosse tão fácil. Bom, é fácil porque é uma 2 por 2. Mas isso aqui dá -3 vezes 3, -9. Então, esse determinante da matriz toda é -9. E acabou. Bacana? Então, essa liberdade que a gente tem em cima do determinante é algo que a gente pode se aproveitar muito dela. É muito poderosa. Vamos para fazer outro exemplo. Vamos fazer esse exemplo aqui. E aí, quem é que a gente escolhe? Eu posso escolher, de novo, a primeira linha. Então, olha só. Dá esse cara vezes o determinante dessa submatriz. Então, dá 3, que é -1 ao quadrado, na verdade. Uhum. -1 ao quadrado vezes 3 vezes o determinante dessa matriz. Bom, o restante é tudo zero. Então, não tenho que me preocupar com eles. Eu vou calcular agora o determinante dessa matriz. Isso aqui dá 3 vezes 2 vezes 1 menos 0. Então, não faz diferença. Isso é igual a 6. Bacana? Escolhe o cara certinho, facilita a nossa vida. Vamos calcular o determinante dessa outra matriz? Eu posso escolher agora a primeira coluna, tá? Então, escolhendo a primeira coluna, de novo, eu tenho -1 ao quadrado vezes 3 vezes o determinante dessa submatriz aqui, que é 2, 1, 0, 1. Isso daqui é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Agora eu vou calcular o determinante dessa matriz. Bom, o determinante dessa matriz, tanto faz escolher a linha vezes a coluna, mas eu já falo para você que isso é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Opa! Olha só. Essa primeira matriz, o determinante foi 3 vezes 2 vezes 1. Essa segunda matriz, o determinante foi 3 vezes 2 vezes 1. Essa terceira matriz, o determinante foi 3 vezes 2 vezes 1. O que é que essas três matrizes têm em comum? É que A diagonal principal. Exatamente. A diagonal principal. O determinante das três matrizes é o produto dos elementos da diagonal principal. Mas, Mário, eu poderia trocar, por exemplo, esse cara aqui por um 4. Isso aqui viraria 3 vezes 2 vezes 4. Se eu trocasse esse cara aqui por um 5, esse cara viraria 3 vezes 5 vezes 1. Se eu trocasse esse cara por um, sei lá, 2, esse ele virava 3 vezes 2 vezes 2. De novo, ainda assim, o determinante dessas três matrizes estão sendo produto dos elementos da diagonal principal. O que é que as três matrizes têm em comum agora? Essa e essa. Uma linha ou uma coluna com somente um elemento diferente de zero. Uma linha ou uma coluna com elementos somente diferentes de zero. Deixa eu pensar. Sim, isso é verdade, mas tem uma propriedade ainda mais forte do que isso. O pivô 3 também é verdade, mas da mesma forma que eu fiz mudando um elemento, eu poderia mudar os outros elementos. Muito bom. É uma matriz triangular. A escalonada é triangular também. É uma matriz triangular. As três matrizes, elas são triangulares. Inferior, superior e diagonal. Certo? Então, o fato dela ser triangular implica que a determinante da matriz é exatamente o produto dos elementos da diagonal principal. E isso nos leva
a um teorema que a gente viu anteriormente. Agora você chegou a ver. Bom, se chegou a ver, a gente vai ver depois. Que é o quê? Uma matriz triangular, ela é invertível, tá? A gente vai ver depois, na verdade. Matriz triangular, ela somente é invertível se todos os elementos da matriz dela forem diferentes de zero. A gente até chegou a fazer uma espécie de simulação de como seria encontrar a inversa dela, vocês lembram? Mas o grande ponto é, se ela é triangular, então o determinante dela é só você fazer o produto dos elementos que estão na diagonal principal. Acabou. O que você quer mais da vida do que isso? Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E nem toda matriz que a gente vê na nossa vida é triangular. Bom, tem esse tipo de matriz também. Qual é o determinante dessa matriz? Se eu escolher a primeira linha para me expandir, fazer a expansão em cofatores, eu vou ter 0 vezes esse menor, 0 vezes esse menor, 0 vezes esse menor, que é 0. Muito bom, Carlos. É 0. Então, se eu tenho uma linha ou uma coluna igual a 0, então o determinante dela é automaticamente 0, porque basta eu fazer a expansão de cofatores naquela linha ou naquela coluna e a gente vai ter 0. Tá? E como determinante, não importa qual linha, qual coluna eu estou usando, o que é muito interessante, que se eu estou dizendo para você que você escolher essa linha por aqui, essa coluna do meio, vai dar 0. Se eu escolher essa linha do meio, vai dar 0. Se eu escolher essa terceira linha, vai dar 0. Então não importa quem você escolher, vai dar 0. Tá bom? Vamos para o próximo. Vamos calcular o determinante dessa matriz. Tá? O determinante dessa matriz, ele é... Eu vou escolher essa linha coluna aqui para fazer a nossa determinante. Então, eu vou ter que o determinante dele é det de A é igual a 1, certo? Menos 1, perdão. Menos 1 elevado à sexta, que é 3 mais 3, vezes 1, que é quem está nessa posição, vezes o determinante da matriz 3, 2, 1, 2. Bom, isso aqui dá 1 vezes o determinante dessa matriz, que é 4. Bom, vamos fazer uma operação elementar. Eu vou realizar a seguinte operação elementar. Eu vou multiplicar a primeira linha por 2, tá bom? Então vai ser 6, 4, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 1. Fiz a operação elementar, multipliquei a primeira linha por 2. Então isso daqui, certo? O determinante dessa matriz, ele é igual a... Vou usar de novo esse último cara como parâmetro. Então isso aqui dá menos 1 elevado à sexta, vezes 1, vezes o determinante da matriz 6, 4, 1, 2. Bom, isso aqui dá 12, menos 4, 8. Esse cara dá 1. Bom, vou fazer a próxima operação elementar, depois a gente volta analisando, tá bom? Eu vou trocar agora a segunda linha com a primeira. Então, 1, 2, 0, 3, 2, 0, 1, 3, 1. Bom, isso daqui faz que o determinante da matriz A2 seja igual, vou escolher de novo esse cara, porque eu sou muito preguiçoso. Eu não vou mais repetir esse termo, porque eu sei que o determinante dele vai ser exatamente o determinante da matriz 1, 2, 3, 2. Bom, esse cara aqui dá 2, menos 6, menos 4. Bom, e por fim, a minha última matriz vai ser, eu vou somar, certo? A primeira linha com a segunda.
Repare que eu não estou mexendo na terceira linha porque eu não quero atrapalhar. Bom, eu vou somar a primeira linha com a segunda. Então, eu vou repetir a primeira linha, 3, 2, 0. Isso aqui vai virar 4, 4, 0. Isso aqui continua 1, 3, 1. Ora, o determinante da matriz A3 é igual ao determinante dessa matriz menor, que é a matriz 3, 2, 4, 4. Bom, isso dá 12 menos 8, dá 4. Ufa. Vamos revisar. Eu multipliquei uma linha por 2, o determinante multiplicou por 2. Será que se eu tivesse multiplicado essa linha por 3, o determinante teria sido multiplicado por 3? Bom, aqui teria quem? Aqui seria 9 e aqui seria 6. Ficaria 9 vezes 2, 12. Não. 9 vezes 2, 18. 18 menos 6 dá 12. Olha só. O determinante está multiplicado por 3. Ah, então se eu multiplico uma linha por uma constante, equivale a multiplicar o determinante pela mesma constante. Aparentemente, não sei se funciona sempre. Se eu troco linhas de lugares ou colunas, o determinante muda de sinal. E se eu faço a operação de somar linhas, o determinante fica a mesma coisa. Pergunta, isso funciona sempre ou o professor escolheu um exemplo para dar certo, para enganar vocês e fazer uma pegadinha? Bom, vamos lá. A verdade é que isso funciona sempre. Se você multiplicar uma linha de uma matriz por uma constante, o determinante é multiplicado por aquela mesma constante. Se você muda linhas de posição, o determinante muda de sinal. E se você faz operações nas linhas, como multiplicação mais outra, esse tipo de operação, o determinante permanece o mesmo. O que é muito interessante essa terceira propriedade. Por quê? Ela está dizendo que tu pode pegar a primeira linha e somar na segunda 1 bilhão de vezes, e o determinante não muda. O que faz você parar para pensar no quê? Cara, então na prática, se eu não fizer troca de linha e troca de coluna, eu posso sair simplificando a matriz arbitrariamente para facilitar a minha vida. Vamos calcular esse cara aqui. Bom, o determinante desse cara aqui eu posso começar fazendo assim, ó. Olha só, a segunda linha todo mundo está multiplicado por 3. Bom, então eu posso simplesmente tirar o 3 em evidência. Lembrando que isso aqui significa o determinante, tá? Então isso aqui é 0, 1, 5. 1 menos 2, 3. 2, 6, 1. Eu posso simplificar mais ainda a minha vida. Eu posso multiplicar essa linha por 2 e somar nessa de baixo. E subtrair da de baixo, perdão. Então, isso aqui é igual a 3 vezes 0, 1, 5. Vou repetir esse cara. Isso aqui dá 0, 10. Menos 6 dá menos 5. Não muda nada, porque eu fiz o quê? Eu só multipliquei essa por menos 2, somei embaixo, o determinante não muda. E agora eu posso, na marra, praticar calcular o determinante, porque esse cara aqui é 1. Então eu reduzi. Calcular o determinante dessa matriz equivale a calcular o determinante dessa matriz. Perdão, faltou uma coisa importante aqui. Estou enganando vocês. Calcular o determinante dessa matriz equivale a calcular menos 1 elevado à segunda linha, primeira coluna, vezes o determinante da matriz menorzinha. Agora sim. Que é a matriz 2 por 2. Certo? Aí você pode fazer... Daí o que acontece? Eu posso agora simplesmente
Botar o 5 em evidência aqui, se você quiser. Então, isso aqui é igual a menos 3, se eu quiser facilitar ainda a minha vida mais, vezes 5, vezes o determinante da matriz 1, 5, 2, menos 1. E isso daqui é igual a menos 1, menos 10, menos 11. Então, fica menos 3 vezes 5, vezes, se eu não errei, menos 11. Tá? Isso aqui dá 66. Não, perdão. Dá 15, dá 150 mais 15, 165. Beleza. Se você fosse fazer o determinante do jeito que está aqui, você ia ter cálculo com um número muito grande. Professor, nesse caso, teria contorno. Tem. Você pode sair brincando o joguinho até transformar ela numa triangular e então calcular o determinante da matriz triangular. Inclusive, existem muitos algoritmos que são implementados para calcular a determinante da matriz. Ele faz só a eliminação gaussiana, que a eliminação gaussiana transforma uma matriz em uma matriz triangular. E aí, depois que ele faz a eliminação gaussiana, ele calcula o produto dos elementos da diagonal principal. Entendeu? Então, é um algoritmo bem simples. Tá? Bacana, né? Então, sabendo escolher os caras certos, você pode sair brincando com eles. E vai facilitar muito a sua vida. Bom, pergunta. O determinante preserva soma, produto e multiplicação por escalar? Bom, vamos começar. Vamos calcular o determinante quando você faz o produto por escalar. Tá? No caso, 2 por 2, se eu tenho a matriz K vezes A, K vezes B, K vezes C. Olha só que legal. Olha o que eu vou fazer, olha que legal, que legal. Vou calcular o determinante da matriz 2 por 2, ó. K vezes A, K vezes B, K vezes C, K vezes D. Bom, propriedade determinante que a gente acabou de aprender, ó. Multiplica o cara pela uma constante, equivale a multiplicar o determinante por aquela constante. Professor, por que é que o senhor manteve, o K embaixo? Porque eu estou falando de determinante, eu não estou falando de matriz. Quando você multiplica uma matriz por uma constante, a constante é multiplicada em todos os elementos da matriz, mas o determinante não é assim, tá bom? E aí, da mesma forma, isso aqui é igual a K ao quadrado vezes A vezes B vezes C vezes D. E se fosse da matriz 3 por 3, o que ia acontecer? Bom, K vezes A, K vezes B, K vezes C, K vezes D, K vezes E, K vezes F, K vezes G, K vezes H, K vezes I. Isso aqui é igual a K ao cubo vezes A, B, C, D, E, F, G, H, I. E se fosse uma matriz 4 por 4? E se fosse uma matriz 5 por 5? Será que isso funciona sempre? Bom, funciona. E a prova desse teorema, dessa proposição, é o que a gente acabou de fazer. É só você ir isolando cada linha por vez. Tá bom? Eu acho que não preciso fazer essa prova, né? Bom. Não funcionou. Vamos calcular agora, então, já que a gente já descobriu a relação da multiplicação por uma constante, vamos fazer agora a soma e ver o que acontece. Certo? Eu acho que eu exagerei um pouquinho quando eu fiz isso daqui. Eu coloquei 3 matrizes, mas vamos se focar. Eu vou colocar uma terceira matriz aqui, que é o seguinte. Deixa eu pensar aqui rapidinho nela. A minha próxima matriz vai ser... Não, vamos lá. O determinante de A
é quem? Vamos fazer isso aqui. Determinante de A é 4 menos 6, que é 4 menos 6, que é menos 2. O determinante de B, ele é igual a menos 1. Vamos me corrigindo se eu errar, tá, gente? O determinante de C, ele é igual a 5 menos 8 menos 3. Então, esses são os determinantes da nossa matriz principal, tá? Vamos ver os determinantes das somas, tá? Primeiro determinante é A mais B. O determinante de A mais B é o determinante da matriz 2, 4. Botei A mais B duas vezes, ó. 2, 4, 4 e 5. Então, a gente quer o determinante dessa matriz, que ele é 10 menos 16 menos 6. Vamos lá. O determinante de A é menos 2. O determinante de B, certo? O determinante de A é menos 2. O determinante de B é menos 1. A mais B dá menos 3. O determinante da soma dá menos 6. Pena. Aparentemente a soma não funciona. Bom, vamos continuar então. Vamos fazer o próximo determinante, que é o determinante de A mais C. Que não está certa. Isso é 2, isso é 4, isso é 4, isso é 5. 10 menos 16 dá menos 6. Professor, Oi. então quando for a soma de determinantes, eu posso dizer que é a mesma coisa da soma de determinantes das matrizes multiplicado por 2? Ah, não. Vamos fazer a próxima para você poder ver. O próximo determinante é o determinante da matriz A mais a matriz C, certo? Então, o próximo determinante é A mais C, que é 2, 4, 7 e aqui é 9. Isso aqui dá 18 menos 28. 18 menos 28 dá menos 10. Certo? 18 menos 28 dá menos 10. Então, o determinante de A mais C vezes 2 da sua teoria ainda está certa. Bom, vamos ver então agora o determinante de B mais C. Certo? O determinante de B mais C, ele é o determinante da matriz 3, 4, 5, 6. Isso aqui é igual a 18 menos 20. Agora deu errado. 18 menos 20. Professor, ali no início não é um 2, não? 2, 4, 5 e 6. Você tá certo, é um 2. Ah, eu odeio quando ele faz isso. Que é um 2. Então dá 12 menos 20. 12 menos 20 menos 8. Eu fiz A mais C. Olha, já deu errado. 12 Foi B menos... mais C. Fiz B mais C, isso. Ah, deu certo. Legal. Um segundinho para mim pensar aqui. Ah,
A tua teoria é que quando eu faço a soma de duas matrizes, o determinante dá duas vezes a soma dos dois determinantes, não é verdade? Sim. E eu acho que não é verdade. Mas, curiosamente, os três exemplos deram exatamente a sua teoria. Então só funciona para algumas matrizes, né, no caso. Não, esse negócio de que só funciona para algumas matrizes é qualquer coisa, quase qualquer coisa que você pensar vai funcionar somente para algumas matrizes. O que você tem que analisar é se a gente se deparou com um padrão, será que esse padrão acontece por alguma razão ou a gente só deu sorte? Por exemplo, eu sei que as três matrizes ali em cima têm uma coisa em comum, que é o quê? Elas repetem a primeira linha, certo? Então, será que se as matrizes repetir a mesma linha, a soma delas tem essa relação, o determinante da soma delas tem essa relação que você está falando? Talvez não dois, mas talvez alguma outra constante? Deu para entender? Será que o determinante Sim, delas sim. vai ser sempre uma constante vezes a soma dos determinantes? Isso é uma coisa legal para você pensar. Eu não lembro agora de cabeça se tem algum resultado. Bom, eu vou pensar com calma, achei muito legal essa pergunta. Eu vou pensar com calma, se der certo na próxima aula eu já te respondo. Não sei se vai dar certo porque o tempo está desse tamanho, mas eu vou tentar, tá bom? Se você quiser pensar ou alguém mais quiser pensar, eu aceito, tá? Talvez seja alguma coisa bem óbvia, só que eu não estou vendo. Bom, vamos lá. O ponto é, a soma direta não funciona. Eu fazer a soma de duas matrizes, o determinante da soma não funciona. Mas aqui eu tenho uma coisa interessante. Olha o determinante da matriz C. Ele é igual à soma do determinante da matriz A e da matriz B. Vamos olhar se tem algum padrão aqui? Olha para a matriz C. Olha para a matriz A e a matriz B. Eles têm a mesma linha em comum. Vamos olhar o que acontece na segunda linha. A segunda linha, opa, olha só. A segunda linha da matriz C é igual à segunda linha da matriz A, mais a segunda linha da matriz B. Então, a soma não funciona direto, mas se eu quiser usar a soma, certo? Se eu quiser usar a soma, eu posso procurar um padrão como esse. Mas será que esse padrão é verdade? Bom, ele é verdade. Se eu tiver duas matrizes, eu quiser calcular o determinante de uma terceira matriz, certo? E eu consigo decompor essa matriz de tal forma que ela seja obtida através de duas matrizes, no qual se diferencia apenas na RSima linha, então o determinante dessa terceira matriz é igual à soma dos determinantes dessa decomposição. Por exemplo, aqui o determinante da matriz C é igual ao determinante dessa matriz mais essa matriz, porque eles têm todas as linhas iguais, a menos da segunda linha, e a segunda linha da matriz C é obtida como a soma das linhas das outras matrizes. Bacana? Isso é uma ferramenta muito importante. Deixa eu ver se eu botei um exemplo. Não, não botei um exemplo. Isso é uma ferramenta muito importante porque eu posso olhar para vocês e E pedir, por professor, exemplo. Oi. não só a última linha é ação, mas também a primeira coluna, né? Que ali é 1, 3 e 1, e ali na matriz C é 1, 4. Mas a primeira coluna aqui deveria ser um 2, então. Ah, sim, entendi. Sim, 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 sim. Bom, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que vocês podem sair decompondo a matriz de vocês. Por exemplo, deixa eu ir aqui para o Open Board. Deixa eu botar aqui o Open Board. Se eu tenho uma matriz para vocês que é da seguinte forma. Sei lá, A, B, C, D, E, F. Aí eu olho para você. Pronto, G, H. Eu tenho a matriz que é 1, 2, sei lá, 0.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse determinante aqui eu posso calcular como sendo o determinante da matriz, ó, 1, 2, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 0, mais o determinante da matriz 1, 2, 0, 3, 4, 5, 0, 0, 8. Certo? Esse determinante aqui é mais fácil de calcular do que esse, e esse determinante aqui é mais fácil de calcular do que esse. Porque eu tenho uma linha com uma coluna com 2 zeros e aqui eu tenho uma linha com 2 zeros. Eu posso fazer essa decomposição. Repara que eu não violei, porque olha só, todas as outras linhas são iguais, exceto a última. E esse determinante é obtido como sendo a soma desses dois. Bacana essa ferramenta, né? Entendeu que é importante você aprender novas técnicas? Vocês sabem calcular determinante, mas aposto que esse tipo de coisa vocês não sabiam. Beleza? Bom, falta eu responder uma pergunta para vocês. A gente respondeu multiplicação por escalar, a gente respondeu soma, falta produto de matrizes, certo? Então, vamos para o produto de matrizes. Vamos começar com um produto bem simples, ou por uma matriz elementar. Ou pela matriz elementar, a gente já resolveu. Faz 3 slides, certo? Faz 3 slides. Então, a gente já resolveu esse daqui, tá? Repara que essa matriz elementar, ela é trocar a primeira linha com a segunda linha. Então, o determinante dessa matriz A vai acontecer o quê? Ele vai ficar negativo. Ou, perdão. Ele vai ficar com um sinal invertido, certo? Se o determinante for ser positivo, ele se torna negativo. Se o determinante for negativo, ele se torna positivo. Tá bom? Se eu fizer a multiplicação pelo escalar, a gente também já viu. Certo? E se eu fizer a operação com linhas, a gente também já viu que ele não se altera. Bom, mas agora vamos fazer o seguinte. Vamos calcular os determinantes só das matrizes elementares? Qual é o determinante dessa matriz elementar? Ele é menos 1. Qual é o determinante dessa matriz elementar? Ele é K. E qual é o determinante dessa matriz elementar? Ele é 1. Olha só. Lembra que realizar uma operação elementar, a gente já fez isso, é o equivalente a multiplicar por essa matriz. Certo? Então, o determinante dessa matriz vezes o A, certo? É a mesma coisa que inverter, desculpa, de realizar essa operação elementar na matriz A, que a gente acabou de ver que é a mesma coisa de inverter o sinal de A. Essa é a implicação, mas olha só. É a mesma coisa de multiplicar o determinante de A por menos 1. Isso é multiplicar por uma constante. A gente viu que o determinante de A fica multiplicado por essa constante. Olha só, o determinante de E2 é K. E o determinante de E3, que é o da operação, não muda. Ele é 1. Então, repara o seguinte. Olha só, eu botei esses exemplos aqui, mas não vou fazer eles não, porque já está perto da hora. Então, o que eu falei para você? Ó? Determinante de A vezes... Vou sempre fazer o contrário. O determinante de E1 vezes A, ele é menos o determinante de A. O determinante isso aqui é exatamente igual ao determinante de E1 vezes o determinante de A. O determinante de E2 vezes A, lembra que
Isso daqui é exatamente o determinante de E2 vezes o determinante de A. E o determinante de E3 vezes A não faz nada, porque é a mesma coisa de fazer a mesma operação em A, mas isso daqui é igual ao determinante de E3 vezes o determinante de A. Então, em questão do produto, pelo menos para as matrizes elementares, eles funcionam. Será que eles funcionam além das matrizes elementares? Não percam os próximos capítulos. Beleza? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, a hora é essa. Tá todo mundo bem? Podemos falar da prova? Acho que uns 3 deu uma tremida agora. Bom, vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo? É o seguinte, eu acredito que a gente tem mais uma aula ainda sobre determinantes. Na próxima aula a gente acaba o conteúdo de determinantes. Se der tudo certo, sexta-feira. Tá bom? Então eu pensei em fazer nossa prova na próxima sexta-feira. O que vocês acham? Eu não quero empurrar essa prova para daqui a 15, 20, 30 dias, porque eu já tenho mais experiências em relação a isso. Então, sexta-feira que vem, que eu não sei que dia é, a Ana Laura está falando que é dia 18, é dia 18, Ana Laura, então Tom Jones, nome legal, Tom Jones, eu pretendo fazer 4 provas, tá? Eu posso até falar para vocês aqui mais ou menos o que é que eu pretendo para cada prova, mas não é de lei, porque eu não sei quanto a gente vai conseguir avançar, certo? Mas eu tenho um plano de disciplina que eu gostaria de tentar seguir o mais à risca possível, tá? Cadê? Deixa eu tirar isso aqui daqui rapidinho. Complemento. Me dei um segundo. Tá, eu tenho aqui esse plano, não sei se vocês estão vendo. Deixa eu achar agora a tela de vocês, que sem querer eu tirei da frente. Mais ou menos eu pretendo que seguir esse foco aqui. A primeira prova vai ser o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro. A segunda prova vai ser o capítulo 3 e o capítulo 4. A terceira prova serão os capítulos 5, 6 e 7. E a quarta prova deve ser o capítulo 7, 8 e 9. Repara que o capítulo está dividido 7, porque ele é um capítulo um pouco extenso e eu pretendo dar ele em 2 partes. Então, a priori, a menos de possíveis surpresas, que eu não sei se eu vou conseguir concluir, porque se vocês forem colocar 32 aulas aí no papel, eu já perdi 2, que foi a conferência que estava fora, e ainda teve mais uma aula da sexta, então já foram 3 aulas que a gente, infelizmente, não vai poder cobrir. Não sei como ainda, mas talvez não. E eu não pretendo também meter o pé pelas mãos com vocês, de sair dando matéria e fazendo de conta que eu estou ensinando e vocês fazendo de conta que estão aprendendo. Tá? Então, assim, esse é o foco que eu tenho que ter. Se vocês quiserem depois anotar ou pegarem no vídeo, depois vocês podem pegar. Mas quando a gente for chegando, vocês já sabem mais ou menos quando é que vocês vão ter prova. Eu estou terminando o capítulo de determinantes, vai chegando uma provinha. Vou terminando o capítulo 4, que eu não lembro a matéria, vai chegando a provinha. Vou estar na metade do capítulo 7, vai ter a terceira provinha. Show? E aí o tempo que vai demorar para corrigir a prova, para vocês terem a nota, bom. Antes de vocês terminarem a faculdade, eu divulgo as notas, tá bom?
Duração da prova. Léo, eu pretendo dar, geralmente eu gosto de dar 4 horas de prova. A minha prova, eu meço que vocês consigam fazer em 2 horas. Professor, então por que 4 horas? Problema de internet, tem gente que gosta de imprimir, tem problema na impressora, tem gente que na hora de enviar dá erro. Eu peço que vocês me enviem a prova num formato PDF, então na hora de transformar a prova num PDF tem gente que tem problema, certo? Será pelo Classroom? Dá para fazer prova pelo Classroom? Como é uma prova pelo Classroom, Ana Lara? Como é uma prova pelo Classroom? Quando você termina, você envia o PDF. Eu só divulgo a prova, quando você termina, você envia o PDF. Assim? Geralmente eu coloco no Siga isso daí. No Siga você cria uma atividade e você pode até atribuir nota, e aí você manda a pessoa enviar um PDF. Então, assim, achei que tivesse alguma ferramenta extra que o Siga não tivesse. Bom, eu vou dar uma estudada no Classroom. Se tiver alguma coisa extra que não tenha no Siga, eu posso usar o Classroom, mas eu aviso para vocês. Em geral, eu disponibilizo a prova no Siga. Vocês vão lá no Siga, baixam a prova e vocês baixam a prova e coisa. Quantas questões tem? Alguém perguntou. Foi o meu caro colega Carlos Henrique FB Farias Brito. Não sei. Cara, eu pretendo fazer de 4 a 5 questões, mas não muito diferente que isso, não. Menos que 4 eu não consigo. Eu não consigo jogar 3 questões e coisar. Eric, eu já respondi essa pergunta. São 4 horas de prova, no qual eu dou 2 horas. A prova dá para se fazer em 2 horas, e em 2 horas a mais é para caso de problemas técnicos. Ou seja, eu não aceito provas por e-mail. Semestre passado, muita gente viu prova por e-mail. Deu mó dor de cabeça, porque na hora de corrigir a prova, a gente recebe um monte de e-mail. Aí na hora de corrigir prova, você sempre esquece um aluno. Aí, bom, eu peço que vocês se esforcem ao máximo para não estarem enviando provas por e-mail. Mário, eu não sei. Geralmente eu gosto de colocar um item, dois, mas geralmente não são algo que. Quando a questão tem item, vocês fiquem felizes, porque provavelmente é porque a questão é bem simples para não tomar tempo. Tá? Geralmente eu faço a prova de vocês, eu já resolvo a prova de vocês, eu mensuro quanto tempo eu demoro para conseguir fazer a prova de vocês. Se eu demorar umas 2 horas e meia a 3 horas, tá ótimo, aí eu mando para vocês. Brincadeira. Se eu consigo responder a prova de vocês toda em mais ou menos 1 hora e coisinha, 1 hora no máximo, aí eu divulgo. Não, sim, eu tô tirando onda, Davi. Eu meço por mim, mas no sentido diferente. Como eu já sei a matéria, eu peço assim, eu sou o limite superior, que é eu sei toda a matéria. Obviamente eu não sei toda a matéria, tá? Mas eu sei bastante a matéria. Então, eu meço quanto tempo eu consigo fazer. Eu suponho que vão ter alunos que vão fazer mais rápido do que eu, alunos que vão demorar mais tempo do que eu. Mas aí eu imagino que sempre a grande maioria talvez demore o dobro do tempo que eu tomo. Aí eu meço por aí, tá bom? Mário, tu tem prova no dia da prova. Pessoal, a prova pode ser na quarta-feira da semana que vem. Mário disse que dá certo, então não vou mexer. Então fica na sexta. Se o Mário disse que tá certo, então tá certo.
Como são aplicações de provas matemáticas? Então, Tom, eu gosto sempre de cobrar uma prova matemática, pelo menos na minha prova. Sim, Isadora, na próxima sexta. Eu pretendo cobrar pelo menos uma prova matemática em cada prova minha. Qual é? Bom, não posso dizer, né? Mas eu não consigo. Bom, às vezes eu posso cobrar mais de uma, mas é pelo menos uma, e não se preocupa que a prova inteira não é só de prova matemática, tá bom? O que eu peço na hora da prova é que vocês sejam muito claros na resposta de vocês. De novo, quando eu vou corrigir a prova de vocês, vocês não estão do meu lado. Então tenham isso na cabeça de vocês. Eu não tenho como ir atrás de vocês para perguntar o que vocês queriam dizer com aquela com aquela frase que de repente vocês falaram em um pedaço do negócio, entendeu? Então, tenham sempre isso em mente, porque como eu não tenho esse tempo, se eu não entender e não ficar convencido de que você sabe, é zero. Entendeu? Óbvio, se eu entender alguma coisa, você ganha alguma coisa. Mas se eu não entender nada, eu não posso avaliar uma coisa que eu não estou entendendo. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Beleza, eu vou encerrar a gravação. Deixa eu só encerrar aqui.